Fala pessoal, dando continuidade ao estudo das vigas isostáticas, nesse vídeo a gente vai relembrar o método gráfico. Quando nós temos vigas sujeitas a muitos tipos diferentes de ações, obter essas funções que descrevem a variação dos esforços pode ser um processo extremamente oneroso. Então, nesses casos, é conveniente que a gente tenha uma técnica alternativa para traçar os diagramas, que seja simples, tanto de simples assimilação como de simples implantação, quanto seja célere, ou seja, que a gente consiga obter essa resposta de uma forma um pouquinho mais rápida, né? E isso tudo pode ser feito a partir de relações diferenciais entre força cortante, momento fletor e carregamento distribuído. Então esse é o método gráfico. A gente vai fazer essa análise a partir de cálculo basicamente de área, entendendo que a integral de uma função descreve a área sobre a curva dessa função. Tendo isso em mente, a gente consegue obter os diagramas apenas fazendo cálculo de áreas. Antes, é claro, a gente precisa lembrar que relações são essas, né? A mudança na força cortante, isto é, a taxa de variação da força cortante, ela pode ser dada como oposto da área sobre a carga distribuída. Isto é, uma variação dV na força cortante, ela é igual a menos a integral do carregamento distribuído. Então, nesse caso, se eu quero saber quanto houve de variação da força cortante entre os pontos A e B, ou seja, quanto minha força cortante variou do ponto A para o ponto B, vou chamar isso aqui de dV, basta que eu saiba qual a área no carregamento distribuído. Ou seja, que áreazinha é essa? Essa área vai me dar o valor da variação da força cortante. Ou seja, a variação da força cortante entre A e B, entre os pontos A e B, é igual à integral da função que descreve o carregamento. Ou seja, esse carregamento ele varia com x. A integral do ponto A até B dessa função vai me dar quanto está variando a força cortante. Nesse caso, como o carregamento é positivo, a variação na força cortante é uma variação negativa. Então, houve um decréscimo na força cortante. De modo similar, a variação no momento fletor é igual à integral da força cortante. Isto é, se eu quero identificar quanto meu momento fletor variou entre os pontos A e B, aqui vai ficar pequenininho, né? Quanto foi essa variação, que eu estou chamando aqui de ΔM, basta que eu calcule a área da força cortante entre os mesmos pontos, a área sobre a curva entre os mesmos pontos. Isto é, a variação do momento fletor entre A e B é igual à integral da curva, integral da função que descreve esse gráfico da força cortante, essa variação da força cortante. Então, nesse caso aqui, nós temos uma área positiva. Sendo essa área positiva, houve um acréscimo no momento fletor. Lembrando que na nossa convenção, o momento positivo, isto é, sempre que ele for crescer, ele cresce para baixo. Então, nesse caso, essa variaçãozinha no momento fletor é igual à área no diagrama de força cortante. Além disso, nós temos que ter em mente o seguinte: forças concentradas são pontuais e causam descontinuidades no diagrama de força cortante. Automaticamente ela tem um efeito, é claro, no momento fletor, afinal o momento fletor é uma função da força cortante, né, a partir da área. Então essa descontinuidade no diagrama de força cortante pode ser provocada por forças concentradas. Desse modo, sempre que houver uma força concentrada para cima, nós iremos considerar uma descontinuidade, isto é, um salto no diagrama, também para cima, um salto positivo. Então, a força concentrada para cima causa uma variação na força cortante positiva. Portanto, imagine que temos aqui uma viga biapoiada e uma força concentrada. Automaticamente, nós teremos duas reações também concentradas e aí a gente vai efetuar a seguinte análise. A força concentrada, quando está para cima, gera um salto para cima. Ou seja, o meu diagrama que ele sobe com um valor igual ao carregamento. Se aqui é P sobre 2, aqui eu tenho um salto positivo de P sobre 2. Como entre esse ponto e esse não há carregamento,
o meu gráfico segue constante. Nesse ponto, há uma força concentrada de intensidade P. Então, o salto, como a força concentrada está para baixo, o salto também será para baixo. Desse modo, o meu diagrama vai saltar um valor igual a P. Então, se aqui tem P sobre 2 menos P, vai para menos P sobre 2. E aí o diagrama ele segue constante até esse ponto, uma vez que entre a força concentrada P e a extremidade direita não há carregamento, até que nesse ponto nós temos uma outra força concentrada de valor P sobre 2. Então, menos P sobre 2 mais P, por que mais? Porque a força está para cima, faz com que o diagrama feche. Então, o efeito da força concentrada causa, quando a força concentrada estiver para cima, causa uma força cortante positiva, isto é, uma variação positiva no diagrama de força cortante. Quando o momento é aplicado no sentido anti-horário, isto é, quando o momento concentrado é aplicado no sentido anti-horário, a gente vai considerar que ela causa um salto para cima. Então, um salto para cima no diagrama de força cortante ocorre quando a força concentrada está para cima. No diagrama de momento fletor, esse salto para cima ocorre quando o momento fletor estiver no sentido anti-horário. Detalhe, no caso do momento fletor, o salto para cima é um salto negativo. Então, a força cortante terá uma variação positiva quando a força estiver para cima, negativa quando a força estiver para baixo. No caso do momento fletor, o salto será positivo, lembrando que o positivo é para baixo, no caso do momento fletor, quando estiver no sentido horário, e um salto negativo, isto é, para cima, quando estiver no sentido anti-horário. Por exemplo, pegar uma viga biapoiada, sujeita a um momento concentrado aplicado aqui no meio, no sentido anti-horário. Momento M. Para equilibrar esse momento, nós precisamos de uma força para baixo, aqui, uma reação para baixo, e aqui, para equilibrar essa força para baixo, nós precisamos de uma reação para cima. Então, meu diagrama de força cortante, ele vai ter essa força, como está para cima, tem um salto positivo. No interior da viga não há carregamento de força, ou seja, essa força cortante ela fica constante. Quando chega nesse ponto, há uma outra força, só que para baixo, ou seja, ela gera um salto negativo de tal modo que fecha esse diagrama. Então, o diagrama de força cortante é todo positivo. No caso do momento fletor, ele é nulo nessa extremidade. E aí, até esse ponto de aplicação do momento fletor, a área da força cortante é positiva, ou seja, haverá um aumento no diagrama de momento fletor. Esse aumento, como eu falei, ele ocorre para baixo. Então, o momento fletor aumentou. Chegando nesse ponto, há um salto, eu tenho que aplicar um salto no diagrama de momento fletor decorrente desse momento concentrado. Como o momento está no sentido anti-horário, o salto é para cima, isto é, negativo. Então, ela vai saltar para cima, ó, um valor igual a M. Então, esse salto aqui, ó, daqui para cá, tem valor igual a M. Desse ponto para cá, a variação do momento fletor é igual a essa área aqui na força cortante. Como essa área é positiva, o meu momento fletor vai crescer. Então, ele estava aqui com um valor negativo, vai crescer até zero. É comum a gente confundir um pouco, né? Principalmente quem trabalhou com aquela convenção feita pelo Hibbeler, que o positivo está sempre para baixo ou para cima. É comum confundir um pouquinho, porque a gente diz, vou crescer, aí quando cresce, cresce para baixo. Mas com o tempo a gente acostuma, tá bom? Então é isso. Força concentrada para cima gera um salto para cima no diagrama de força cortante. Força concentrada para baixo, o inverso, né? Gera um salto para baixo. No caso do momento, esse salto será para cima quando o momento concentrado estiver no sentido anti-horário. E, é claro, o salto será para baixo quando ele estiver no sentido horário. Tá claro? Vamos fazer o exercício para assimilar bem essa ideia.